Neste episódio, o pastor Jackson Capelletti expõe Efésios 1, versículos 3 a 6, as riquezas do cristão em Deus Pai. Descubra como fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo antes da fundação do mundo, e como essa verdade transforma nossa identidade, segurança e adoração. Prepare seu coração e sua Bíblia. A palavra vai falar com você. Antes de nós ler esse texto, eu quero também falar agora sobre o geral da carta aos Efésios. A carta aos Efésios é 6 capítulos e o apóstolo Paulo, na primeira metade dessa carta, ele se concentra em ensinar a igreja. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 é ensino, é teologia pura do apóstolo Paulo. Nos capítulos 4, capítulo 5 e capítulo 6, o apóstolo Paulo ensina como aplicar aquilo que ele ensinou na primeira metade da carta. Em outras palavras, na primeira metade da carta, do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: vocês são ricos em Cristo. Da segunda metade, capítulos 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo diz: e agora que vocês sabem que vocês são ricos, é assim que vocês devem viver. Então, basicamente, essa é a definição ou as divisões da carta aos Efésios. Vamos agora ao nosso texto de hoje. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. Uma única frase, 202 palavras no original. Quando a gente lê isso, algo vem à nossa mente, algumas coisas aparecem e é bem interessante. Por exemplo, a mim chama a atenção quando eu leio isso, que é meio que o apóstolo Paulo faz uma introdução no versículo 3 e depois ele explica com mais detalhes aquilo que ele introduz no versículo 3. E esse estilo é bem comum do apóstolo Paulo. Se nós pegarmos todas as cartas do apóstolo Paulo, geralmente nós vamos encontrar o que ele quer dizer na introdução das cartas e depois nós vamos ver o resto da carta vendo com mais detalhes aquilo que ele disse na introdução. No caso de Efésios, que é a carta que nós estamos estudando, como eu falei para vocês, ele introduz e ele já começa falando sobre as riquezas do cristão. E aí ele vai até o versículo 4, até o versículo 3, falando sobre essas riquezas, explicando o que são essas riquezas, e depois 4, 5 e 6, como que eu vivo sabendo que eu sou rico. Eu sou rico. E ele usa 3 capítulos para nos convencer que nós somos ricos. E depois ele usa mais 3 capítulos para dizer, agora que você sabe que você é rico, como é que você deve viver? E a mesma coisa aconteceu nessa frase aqui de 202 palavras que nós acabamos de ler. Outro tema que chama atenção é em Cristo. Vocês viram que várias vezes aparece em Cristo, em Cristo, em Cristo. É interessante que o apóstolo Paulo é o único que utiliza essa expressão, em Cristo. E ele utiliza 164 vezes em suas cartas, não só na de Efésios, mas em todas as cartas.
E nós vimos aqui quantas vezes eu li em Cristo. E depois vamos entender por quê. O outro tema é 3 vezes nesse texto que nós lemos, do versículo 3 até o versículo 14, por 3 vezes aparece a expressão para louvor da sua glória. E aí o que os estudiosos fizeram? Lembra que a gente estudou lá no primeiro semestre que a gente tem que chamar, aquilo que aparece e é repetido várias vezes no texto é algo que o autor quer chamar a atenção. E os estudiosos vendo isso, eles entenderam, peraí, isso aqui é um hino. Essa frase de 202 palavras, ela é um hino. E esse hino tem 3 estrofes, e essas estrofes são marcadas a expressão para louvor da sua graça. E essa expressão ela é encontrada lá no versículo 6, depois ela é encontrada de novo no versículo 12, e depois ela é encontrada de novo no versículo 14. E a partir disso, a gente começa, aqui tem 3 estrofes. E a gente começa a ver exatamente sobre o que fala cada estrofe. E nós vamos encontrar nessas estrofes a Trindade. Paulo escreve uma estrofe para o Deus Pai, Paulo escreve uma estrofe para o Deus Filho, e Paulo escreve uma estrofe para o Deus Espírito Santo. E é interessante que no primeiro versículo, no versículo 3, ele já fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, que nos abençoou com todas as bênçãos, ou em algumas traduções diz, com toda a sorte de bênçãos espirituais, está ali o Espírito, nas regiões celestiais. Então nós sabemos que a nossa salvação ela é uma atuação combinada da Trindade. Deus ele nos escolheu, Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário e o Espírito Santo nos convence do nosso pecado. O Espírito Santo é aquele que gera em nós a fé para que a gente possa se arrepender e entregar a nossa vida a Cristo. Então a Trindade ela participa da nossa salvação. E nada melhor do que começar uma carta falando sobre as riquezas do cristão do que destacando a Trindade. E hoje eu escolhi, irmãos, para nós olhar apenas a primeira estrofe. Vamos parar na primeira estrofe e vamos olhar como Deus Pai nos abençoou. Então, nós somos ricos. O apóstolo Paulo diz isso no versículo 3. E aí ele destaca na primeira estrofe o que Deus nos dá de riqueza. Na semana que vem nós vamos ver o que o Filho nos dá de riqueza e nós vamos ver o que o Espírito Santo nos dá de riqueza, talvez na outra semana. Então hoje vamos meditar apenas na primeira estrofe desse hino, que ela termina no versículo 6. Então agora vamos ler com mais calma, a partir do versículo 3 de novo, e depois eu vou expor esses versículos. Versículo 3. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Amém. Termina a primeira estrofe aqui. E o primeiro ponto é o que está lá no verso 3. Agora eu vou para uma tradução mais simples aqui. Na verdade, não tão diferente, eu vou usar a NAA, mas ele diz: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Já começa louvando a Deus. Essa expressão, irmãos, bendito, no Novo Testamento ela só é usada para Deus. No Antigo Testamento até a gente encontra essa expressão para uma pessoa, mas no Novo Testamento ela só é usada para Deus. Essa expressão bendito significa algo que merece louvor, algo que merece ser exaltado. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Esse abençoou é a mesma palavra que Jesus usa lá nas bem-aventuranças. Aqui foi traduzido como abençoou, mas a raiz é a mesma. Então, nos abençoou ou nos fez bem-aventurados, poderia ser outra tradução. E aí ele diz,
nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos espirituais. Em algumas traduções, com toda a sorte de bênção, ou seja, todo tipo de bênção. E aí a gente tem que refletir sobre isso. O que significa todas as bênçãos espirituais? Impossível medir, né? E aí é interessante, porque se a gente for lá para Deuteronômio, capítulo 28, nós estudando esse trimestre na Revista dos Adultos, as promessas de Deus. E tem uma lição lá, que a gente estudou, a lição de número 2, se eu não me engano, que a gente estudou as promessas de Deus para Israel. E lá nessa promessa de Deus para Israel, tinha uma que é Deuteronômio 28. E lá há uma série de promessas que fala sobre prosperidade material. Fala, o teu gado vai ser o melhor, você vai ser o mais rico, você vai ter mais bens, e assim por diante. Há uma clara diferença entre o que Deus disse para o povo de Israel e o que Deus disse para os cristãos. Nós não encontramos no Novo Testamento nenhuma promessa de Deus nos prometendo riquezas materiais. Não há. Nós encontramos várias vezes, inclusive Jesus falando que nós teremos as nossas necessidades supridas. No Sermão do Monte, Jesus disse, buscar primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E quando ele fala todas essas coisas, ele está falando aquilo que ele falou antes. Não se preocupe com o que comer, não se preocupe com o que vestir. Então não é todas as coisas serão acrescentadas como alguém lê. É todas essas coisas. A comida e o vestimento. E há outros passagens também no Novo Testamento que falam que as nossas necessidades são asseguradas. Mas somente no Novo Testamento fica claro as bênçãos espirituais. Como a Bíblia ela é uma revelação de Deus desde o Gênesis, e é o que a gente chama de revelação progressiva de Deus, Deus vem se revelando cada vez mais. E um princípio básico para nós entender a Bíblia, a gente tem que entender que hoje, depois de termos o Apocalipse fechado, nós sabemos mais sobre Deus do que os irmãos do Antigo Testamento. O Deus que Jó conhecia era bem menos revelado do que o Deus que nós conhecemos. O Deus que Abraão conheceu era um Deus bem menos revelado do que o Deus que nós conhecemos. Não quero usar a expressão nós conhecemos melhor Deus do que Abraão, porque Abraão era amigo de Deus. O que eu estou dizendo é que Deus se revelou mais para nós hoje do que se revelou a Abraão. E por isso nós precisamos entender todas as bênçãos espirituais, a abrangência disso. O que significa todas as bênçãos espirituais? E realmente é difícil a gente conseguir pensar sobre isso. O que dá para entender fácil é que não é bênção material, é bênção espiritual. O que são essas bênçãos? A recém nós vamos começar agora hoje, dar uma pincelada, e nós vamos, como eu falei, até o capítulo 3, vendo o relatório dessas bênçãos que ele nos deu. O apóstolo Paulo ele é bem extenso ao descrever essas bênçãos. Então a abrangência, primeiro assim, a gente tem a origem da nossa bênção. Quem é a origem da nossa bênção? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a abrangência dessa bênção? Todas as bênçãos espirituais. Qual é a localização? Aonde estão localizadas essas bênçãos? Nas regiões celestiais. E aí, como entender o que significa nas regiões celestiais? Você pode pensar, puxa, mas então eu só vou ter bênção no céu? E agora aqui eu não tenho bênção nenhuma? Não. Nós somos cidadãos do céu. E eu já vou voltar a isso no próximo versículo. Por ser cidadãos dos céus, nós estamos ainda vivendo na carne, como o apóstolo Paulo explica isso. Nós ainda não recebemos um corpo glorificado, ainda não atingimos aquela estatura de varão perfeito. Todas as coisas criadas, elas gemem na expectativa de um dia nós sermos maduros, como eu expliquei para vocês uns dias atrás. Mas nós já desfrutamos das bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque nós somos cidadãos do céu. Quando nós estudamos há 2 semanas sobre a promessa de cura, tinha uma lição sobre a promessa de cura, e eu me lembro que eu citei Isaías capítulo 53,
que fala que Jesus levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. E você pode se perguntar como eu vim preparado para responder essa pergunta, e quando eu cheguei na igreja, um irmão me perguntou. E eu disse para ele, espera que no final da lição eu vou responder. Mas se Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, por que tem tanta gente doente? Porque vivemos na carne. E nós, irmãos, entendemos que as curas, como nós vimos ontem, maravilhoso no culto de ontem, testemunhos de curas de Deus, e aquelas curas que todos nós vivemos e experimentamos, elas são uma mostra grátis do que nós teremos nas regiões celestiais. Deus está nos dando uma mostra do que Ele pode fazer e do que Ele fará em todos nós. Mas nós só, de fato, experimentaremos essa bênção de Cristo, essa promessa de Cristo levar sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, ela vai se cumprir de fato no dia em que nós teremos o nosso corpo glorificado. E ali sim, nós estaremos definitivamente livres da influência do pecado e nós nunca mais morreremos. Então, quando a gente pensa bênçãos espirituais nas regiões celestiais, nós precisamos ter isso em mente. Nós estamos desfrutando de bênçãos, essas bênçãos elas são espirituais nas regiões celestiais, mas nós já temos essa dupla cidadania. E a dupla cidadania nos permite, quem tem dupla cidadania pode escolher quando vai viajar qual passaporte usar. Quem tem um passaporte brasileiro e tem um passaporte italiano, por exemplo, normalmente quando vai viajar para o exterior, utiliza o passaporte italiano, porque ele é mais aceito, é mais confiável, vai evitar um monte de dor de cabeça quando chegar no país, não vai precisar ser revistado, como aconteceu quando eu cheguei na Austrália, desembarcou um voo com umas 200 pessoas, eu era o único brasileiro, eu fui o único que eles botaram o cachorro cheirar em mim, todos os outros passaram direto, mas é o passaporte brasileiro, temos que lidar com isso. Nós temos dupla cidadania e nós podemos escolher se nós vivemos, como nós vimos quando nós falamos sobre Gálatas, se naquele dia nós vivemos mais na carne ou se nós vivemos mais no Espírito. E na medida em que nós vivemos mais no Espírito, nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo. E vamos desfrutando mais dessa nossa nova cidadania. Amém, irmãos? Então, uma vez que a gente entendeu essas bênçãos, vamos começar agora a olhar então as bênçãos de Deus Pai. Está no versículo 4. E ele diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Primeira coisa, antes da fundação do mundo. Antes de Gênesis 1 lá, no princípio, a terra era sem forma e vazia. Antes daquele momento, já aconteceu essa escolha, aconteceu uma escolha. E que escolha foi essa? Deus nos escolheu nele. Esse nele aqui é Cristo, porque o apóstolo Paulo termina o versículo anterior dizendo em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Nele, Cristo. Algumas traduções já colocam o Cristo ali direto para facilitar o entendimento. Então, primeira coisa, aconteceu antes do mundo existir. Como pode Deus escolher algo antes mesmo de criar isso? É o que nós chamamos de graça preveniente de Deus. Deus sabe tudo desde a eternidade. E desde a eternidade, Ele nos escolheu, e aí vem a palavrinha-chave, em Cristo. Ele não nos escolheu porque nós somos pessoas boas. Ele não nos escolheu porque nós somos crentes. Crentes no sentido religioso da palavra. Ele não nos escolheu porque eu só faço bem. Ele nos escolheu em Cristo. Ou seja, o padrão de qualidade de Deus é Cristo. E aqueles que estiverem nele são escolhidos de Deus. Deus quer salvar todas as pessoas. Mas Deus determinou desde antes da eternidade que essa escolha, que essa salvação aconteceria em Cristo. Então Deus nos escolheu antes da fundação do mundo em Cristo. Mas por que Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo?
para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Agora sim, esse dele aqui é Deus. Então, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo para uma coisa. Qual é isso? Sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. E aí a gente pensa, mas o que é ser santo? E se a gente for olhar, eu sei que vocês já estudaram isso muitas vezes, mas a primeira vez que aparece a palavra santo, lá no Antigo Testamento, ela aparece quando Deus está determinando a construção do tabernáculo. E ele começa a dar regras para os utensílios do tabernáculo. E ele diz, essa bacia vai ser santa, essa jarra vai ser santa, essa pia vai ser santa. Todos os utensílios do tabernáculo são santos. Santos ali, na palavra que foi usada em hebraico, significa separado para um propósito. Então, a gente se acostumou a usar a palavra santo, mas a gente não para pensar muito o que significa. Mas santo basicamente significa algo separado. Por isso que a gente tem, por exemplo, os dias santos, que são os dias separados para algo. Domingo, por exemplo, a gente diz às vezes, o meu domingo é sagrado. Ou seja, eu separo o meu domingo para algo. O meu avô, por exemplo, ele almoçava todo dia e ele tirava uma soneca, que era a siesta. Nós morávamos muito perto da Argentina, então era a influência da Argentina. Na Argentina até hoje, o comércio fecha, só abre depois das 4 da tarde, porque eles precisam dormir. Nas cidades pequenas, na cidade grande não fecha mais. Mas nós dizíamos, a siesta do vô é sagrada. Cara, aconteça o que acontecer, chega alguém em casa, ele está dormindo. Quiser falar com ele, espere ele acordar. Aquele horário do dia para ele era separado, para um propósito. E a gente se acostuma a dizer sagrado ou santo, né? Em português a gente usa a expressão sagrada. O acordar e tomar aquele cafezinho é sagrado, não falha. Então a gente se acostuma tanto com a palavra que às vezes a gente não para pensar no seu fundamento. Mas olha de novo para os utensílios lá do tabernáculo, separados para uso no tabernáculo. E a pergunta que eu te faço é, eles se separaram sozinhos? Não, alguém separou eles. Eles tinham alguma coisa de especial neles? Eles eram de ouro, eram de prata, eram de metais preciosos, mas qualquer um podia fazer uma bacia de ouro. Qualquer um podia fazer uma bacia de prata. O metal por si não era o que fazia eles sagrado. O que fazia eles santo era que eles eram separados só para aquele propósito. Então, quando Deus diz que separou, escolheu nós em Cristo para sermos santos, Deus está dizendo, eu estou escolhendo vocês para vocês serem separados para mim. A tua vida agora é minha. Agora não é mais tua, agora é minha. Você está sendo santificado, está sendo separado. E assim como um utensílio lá no tabernáculo, agora eu vou te usar. Mas para eu te usar, você precisa estar separado para mim. E aí vem a outra expressão, irrepreensível. Essa expressão irrepreensível, ela é usada para descrever os animais que eram oferecidos em sacrifício. Outra tradução em português dessa mesma palavra, a gente encontra sem mácula. Quando na Bíblia diz sem mácula, é essa mesma palavra também. Normalmente no Antigo Testamento a gente encontra sem mácula. Irrepreensível significa sem mácula, sem nada que desabone, sem mancha. Então Deus nos escolheu para nos separar para Ele e para que a gente seja sem mancha, irrepreensível, diante dEle. E aí quando a gente pensa sobre isso, a gente fica, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Como que eu vou ser santo e como que eu vou ser sem mancha diante de Deus? Mas é só lembrar o início do versículo, em Cristo. Então a chave para nós sermos santos e irrepreensíveis é Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele não vê santidade, e quando Ele olha para nós, Ele não vê irrepreensibilidade. Pelo contrário, Isaías diz que quando Deus olha para nós, Ele vê trapos de imundícia. E os tradutores, eles são bem, como eu direi, eles são bem cuidadosos ao traduzir como trapos de imundícia.
porque ia ficar meio estranho ler o que realmente significa aquela palavra no original num culto. Mas já que o nosso culto é menor aqui, eu vou falar. No original não está escrito trapo de imundícia. Está escrito aquele pano que vocês limpam o sangue da menstruação. E é isso que Deus vê quando Ele olha para nós. As nossas boas obras, diz Isaías, são para Deus como um pano sujo de sangue, um trapo de imundícia. Mas por isso que nós estamos em Cristo. Porque quando nós estamos em Cristo, tem uma lente entre nós e Deus. E aí quando Ele olha para nós, Ele não olha mais eu, não olha mais você, não olha a minha imundícia. Mas Ele olha a obra de Cristo na cruz. E por isso nós somos santos e irrepreensíveis. E às vezes você vai perguntar, outro dia eu estava vendo na internet um pastor americano que ele tem costume de ir em universidade, e os jovens fazem perguntas para ele, e um perguntou, mas como que a morte de um só pode salvar toda a humanidade? E esse pastor responde, porque a ofensa, ela foi feita a um Deus que é infinito. Deus é infinito. E a ofensa, ela é proporcional à posição do ofendido. Quanto mais importante é a pessoa que a gente ofende, maior é a ofensa, concordam? Agora, qual é o tamanho da ofensa de alguém que é infinito? Se você ofender alguém que é infinito, imagina o tamanho dessa ofensa. E aí, como é que você faz para pagar essa ofensa que é infinita? Somente alguém que é infinito pode pagar essa ofensa. E por isso Jesus morreu, porque o próprio Deus pagou a ofensa do Deus eterno. E agora, então, Deus nos escolheu. A primeira bênção que Deus nos deu. A segunda, para nós ir concluindo, está no versículo 5. Ele diz assim, nos predestinou para sermos adotados como seus filhos, e de novo, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Nos escolheu e agora nos predestinou. Escolha é sobre pessoas, é sobre todos aqueles que estiverem em Cristo, são santos e irrepreensíveis. Predestinação é sobre propósito, destino, para uma função. E Deus nos predestinou, ou seja, Ele destinou antecipadamente, porque era lá antes da fundação do mundo, para nós sermos filhos adotivos de Deus. E eu acho lindo isso, porque se nós olharmos, nem todos os filhos nascidos geneticamente ou biologicamente são queridos, são esperados. Mas quase todo filho adotado ou todo filho adotado é querido. Já pensaram sobre isso? Raramente alguém adota alguém se não quer aquilo. E Deus escolheu ou predestinou nos adotar. E de novo, em Cristo. Porque quando a gente adota alguém, normalmente a gente quer alguém perfeito, né? Ou já que eu vou adotar alguém que pelo menos venha loiro, olho azul. E que seja bebê, porque daí eu posso pegar e ensinar do meu jeito. Não quero adotar alguém doente, talvez com uma deficiência, com 12 anos de idade. É muito raro adotar. A mesma coisa acontecia lá em Roma. Essa palavra que adotou, que o Paulo utilizou, era conhecida dos irmãos de Éfeso. E na lei romana, quando alguém era adotado, ele deixava, como é na nossa lei, deixava de fazer parte da sua família original, o seu passado era rasgado e ele começava uma nova história. Ganhava documento novo, começava uma nova história. E é exatamente o que acontece com nós em Cristo. Então, a primeira bênção que Deus nos deu, Ele nos escolheu em Cristo. Segunda bênção, Ele nos predestinou para sermos filhos adotivos dEle em Cristo. E a terceira bênção está no versículo 6, que Ele diz, para louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, Deus nos concedeu a sua graça de forma gratuita, que é o que significa graça. Ele nos aceitou. No original, essa palavra pode ser traduzida também como nos aceitou. Então Deus nos escolheu, Deus ele nos predestinou e Deus ele nos aceitou no amado. Vocês viram que toda a frase, quando Paulo diz Deus me deu alguma coisa, ele sempre menciona Jesus. Ele nos escolheu em Cristo. Ele nos predestinou para filhos adotivos em Jesus Cristo. Ele nos aceitou no amado. Então, Cristo é a base da nossa riqueza.
E aqui nós só começamos hoje vendo o que Deus nos deu de riqueza. Amanhã, na próxima semana, nós vamos ver Jesus Cristo, que o Filho nos deu de riqueza. Mas entendam, eu sei que vocês sabem disso, que Cristo é a base de tudo. E que bom que vocês entendem isso. Que bom que todos aqui já aceitaram a Jesus como seu Salvador. E, portanto, eu só vou terminar a nossa exposição de hoje pedindo que você reflita de novo lá no versículo 3. E quantas vezes, talvez hoje, talvez esse final de semana, essa semana, você talvez reclamou que de alguma coisa, está faltando alguma coisa, não tem talvez aquilo que você gostaria, e talvez você gostaria de ser mais abençoado ou mais rico. E assim como Paulo começou a carta dele aos Efésios, falando das riquezas do cristão, a gente deve refletir também. Para aqueles que têm Deus como alguém que lhe presenteia com uma escolha em Cristo, para aqueles que têm Deus como alguém que lhe presenteia como uma predestinação para sermos adotados por Deus, e para aqueles que são aceitos por Deus, a pergunta é: o que será que falta para uma pessoa dessa? Do que nós temos falta? E eu quero orar por você hoje. Vamos nos colocar em pés e vamos orar. Vamos orar para que a gente possa ser saciado por esta palavra e aquilo que eventualmente a gente acha que falta em nossas vidas, que Deus possa ser a resposta. E talvez a gente não vai ganhar nessa vida aquilo que a gente entende que faz falta, porque de novo a gente só tem garantia que a gente vai ter o que a gente precisa, mas que a gente possa entender que as nossas bênçãos, elas são espirituais e elas são nas regiões celestiais. E não há nada que compare ou que se comparem com isso. Amém, irmãos? Vamos orar. Amado Deus, soberano Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço. Te agradeço, Pai, por esses momentos que temos aqui. Te agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui nesta noite, Senhor. Te agradeço pela Tua palavra, por essas ricas bênçãos celestiais que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Agora, Pai, que nós possamos ter a certeza disso, ser convencido disso, que o Teu Espírito Santo marque em nosso coração, Senhor, essas ricas bênçãos, e que a esperança, Pai, de um dia desfrutarmos de todas elas plenamente, seja, Senhor, a nossa chama, seja, Senhor, o nosso combustível, seja, Senhor, a nosso alvo a cada dia. Abençoe, Senhor, os Teus filhos, dê uma noite de paz e de alegria. Em nome de Jesus. Amém.